É isso aí. Pessoal, e eu queria falar um pouco do avivamento de Gales. Eu também trouxe um livretinho, esse é bem pequeno, cara. Bem curto mesmo, mas é muito interessante. Conta alguns relatos do pessoal mesmo da época, né? E o avivamento de Gales, ele foi muito conhecido por meio do Evan Roberts, né? Evan Roberts, ele era um homem que morava no país de Gales, né? Mas ele não se iniciou a partir de Evan Roberts, né? Isso é muito interessante também a gente falar dessas estruturas de novo. Tô o tempo todo puxando pra isso, né? Porque um homem chamado Dan Howe, olha só que legal, cara, essa história. Ele morava em Gales e ele começou a perceber que as estruturas das igrejas na época estavam muito institucionalizadas. Ou seja, qualquer coincidência... Qualquer coincidência é mera coincidência. Isso aí. Então, assim... As estruturas estavam institucionalizadas, os cultos estavam muito iguais, eles estavam muito preocupados com as estruturas, cara, com a música que ia tocar e tudo mais, e os cultos eram quase que eventos familiares dominicais, você não tinha muito entretenimento na época, né? Então eles iam em família pra igreja aos domingos. E aí esse homem, ele começou a orar e falar assim, Deus, aviva Gales, né? Aviva Gales. E ele escreveu uma carta, cara. Ele falou assim, ó, se eu tivesse uma única coisa pra dizer antes de morrer pra Gales, seria que Gales precisa buscar um reavivamento. Foi isso que ele falou. E aí 2 semanas depois, o homem morre, cara. Meu Deus, né? Morreu. E aí, cara, isso gerou, assim, um temor muito grande no pessoal de Gales, né? E eles começaram, em várias igrejas, começar a clamar e pedir a Deus que derramasse seu espírito sobre eles, né? A gente sempre brinca que pra ver um avivamento aqui, pastor, sempre parece que tem que morrer alguém, né? E o Wagner já se elegeu para tal. O Mártir. Exatamente. Ele já combinou, inclusive, com as nossas esposas, que se precisar morrer alguém, vai ser ele. Se o grão de mostarda não... Isso aí. E é legal também ter uma menina chamada Flori Evans, né? Era uma menina que na época tinha 13 anos de idade. E ela estava reunida numa roda de adolescentes. E um pastor da época perguntou assim, o que Jesus é pra vocês, né? E esses adolescentes começaram a responder de maneira corriqueira, igual na maioria das vezes muitas pessoas fazem, né? Aquelas respostas ensaiadas, aquelas respostas de crente, né? Ah, Jesus é o pão da vida, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha picanha favorita, como diria o Alessandro Vilas Boas, né? Jesus é minha picanha favorita. E essa menina, essa adolescente, a história conta que ela se levantou da cadeira e ela falou assim, Jesus é tudo pra mim. Ele entregou a sua vida em meu favor, né? E a partir daquele momento, a história relata que os adolescentes em volta sentiram assim, que algo aconteceu no lugar. O clima ficou um pouco sério e eles daqui a pouco começaram a chorar. E a partir dali aquela igreja começou a ter reuniões e mais reuniões de avivamento. Isso começou a se alastrar em todo o país de Gales, né? Cara, esse avivamento de Gales é muito interessante. Impressionante que o que ela fala é muito simples. Isso, muito simples, uma simplicidade muito grande. Então, né? não tá nas palavras, mas sim no peso de autoridade exatamente, daquilo que ela estava mencionando, né? De desejo e fome que ela talvez ela foi a única que falou daquilo que estava no coração, né? Porque Deus, de novo, ele impacta o coração, ele aviva o coração e você traduz isso na forma de falar, né? Então ela só expressou aquilo que Deus já havia feito, estava fazendo ali naqueles dias em Gales, né? Me lembro também de uma história muito legal, vou falar só mais para não ficar longo também, mas eu me lembro que o Evan Roberts trabalhava em mineradoras, né? E aí um dia ele faltou, isso aqui eu tava brincando com os irmãos aqui, com certeza quem escreveu isso foi um pentecostal. Certeza que foi um pentecostal. Ele falou irmão que... do pastor Wesley, parente. Você sabia que o pastor Wesley chama Wesley por causa do John Wesley? Não. Só que é o Wesley aqui do Goiás. Cu e Cuí. Um Wesley exatamente. É isso aí. Mergulhando. Quem sabendo ontem, rapaz. Olha que beleza. Falando de avivamento aqui, o Wesley aqui do lado. Ô, Jesus. Tem tudo pra dar certo isso aqui. O John Wesley não vai ver essa live, eu tenho certeza que não vai, né? Não, ele não vai. Você que está em casa pode compartilhar. O Wesley não vai ver, mas outros vão ver. Então compartilha essa live aí pra uns Wesley brasileiro, né? Quem sabe os Wesley goiano, igual o pastor Wesley aqui, podem assistir. Mas enfim, eu estava contando que ele trabalhava em mineradoras. E um dia, cara, ele ficou doente e não foi trabalhar, né? Olha Deus usando a doença aí. Aí...
E aí esse dia a mineradora dele explodiu, cara. A galera lá morreu e tudo mais. Depois que eles foram encontrar ali os destroços ali, eles encontraram a Bíblia de Evan Roberts, que ele levava a Bíblia porque eles passavam muitas horas ali nas mineradoras, né? Levava a Bíblia pra lá e ela estava queimada exatamente em 2 Crônicas capítulo 6, né? Que é o lugar onde o Salomão termina o templo ali e Deus enche aquele templo. A frase de Salomão lá, né? Os céus dos céus não podem te conter, né? Então, nitidamente, ele Deus estava comunicando ao povo de Gales que ele estava próximo a enviar o avivamento. Essa história de Gales é muito legal. Eu também só me lembrei de a frase, né? Que também marcou muito o avivamento de Gales, que tem a ver com a reprodução, em outras palavras, né? Atualizada, do Evan Roberts, que ele só orava assim: Senhor, dobra-nos, né? Isso. Dobra-nos, Senhor, Isso. dobra-nos, né? E só. E a impressão que o povo falava que tinha é que vinha um vento, né? Que realmente Dobrava, inclinava eles, ficavam envergados, assim, com a Isso aí. presença de Deus.